Imagine o Brasil do século XVII, uma terra dividida em dois vastos territórios, o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e Grão-Pará. O Estado do Norte, governado a partir de São Luís, respondia diretamente a Lisboa, não a Salvador. Em 1674, uma discreta decisão real transferiu a capital de São Luís para Belém. Isso não foi apenas uma reorganização administrativa, foi uma mudança que redefiniria o destino da Amazônia. Por que a coroa portuguesa fez isso? São Luís era um porto atlântico forte, mas o olhar do rei se voltou para a foz do Amazonas. A transferência foi uma aposta calculada, a resposta de Portugal às ameaças estrangeiras e ao fascínio das riquezas amazônicas. Holandeses, franceses e ingleses cobiçavam os recursos da região. Portugal precisava de uma capital que pudesse comandar, defender e explorar a Amazônia. Belém, na Foz do Rio, foi escolhida como o novo centro de comando. A mudança ocorreu silenciosamente, por meio de decretos reais e da lenta migração de funcionários. Para São Luís, marcou o início do isolamento. Para Belém, o amanhecer de uma era de ouro. Belém se tornou o centro político e militar da bacia amazônica. Expedições lançadas de seu porto se aventuraram profundamente na selva. Soldados de suas fortalezas guardavam o rio contra todas as ameaças. Essa decisão ainda ecoa nas identidades e fortunas de São Luís e Belém. O destino da Amazônia e da fronteira norte do Brasil foi alterado para sempre. Para entender a transferência, você precisa saber que o Brasil já foi dividido em dois. Em 1621, o rei Filipe III dividiu a América Portuguesa, o Estado do Brasil no sul e o Estado do Maranhão no norte, com São Luís como sua capital. Ambos os estados se reportavam diretamente a Lisboa, não um ao outro. A divisão era estratégica. Os ventos atlânticos tornavam o norte mais acessível à Europa do que a Salvador. O norte era um amortecedor contra ameaças estrangeiras, especialmente depois que os franceses fundaram São Luís brevemente. Sua economia também era diferente. Enquanto o sul prosperava com o açúcar, o norte focava em tabaco, algodão e produtos florestais, as drogas do sertão. Belém, fundada em 1616 na Foz do Amazonas, rapidamente se tornou um posto avançado vital. Era a base para expedições de extração de recursos e defesa. O sistema fluvial do Amazonas era a chave para o interior do continente. Quem controlava Belém controlava o acesso a uma imensa riqueza. Com o tempo, o estado foi renomeado Maranhão e Grão-Pará, refletindo a crescente importância da Amazônia. São Luís, embora um bom porto, estava desconectada das artérias do Amazonas. Belém, na entrada do rio, tornou-se o verdadeiro centro de gravidade. A administração colonial percebeu que o futuro estava rio acima, não na costa. A capital política estava em São Luís, mas o coração econômico e estratégico estava se deslocando para Belém. O palco estava montado para uma dramática transferência de poder. A escolha de Belém foi pura estratégia, geografia, economia e defesa. Geograficamente, Belém dominava a entrada do Amazonas, controlando todo o tráfego fluvial. São Luís, embora importante, estava isolada dessa rede vital. Economicamente, Belém era o motor comercial da Amazônia. Bens da floresta, cacau, especiarias, plantas medicinais, fluíam rio abaixo para seus armazéns, destinados à Europa. São Luís dependia da agricultura, mas não podia igualar a riqueza da Amazônia. Defensivamente, Belém era uma fortaleza contra ameaças estrangeiras e indígenas. De sua fortaleza, Portugal podia projetar poder profundamente no continente. O Forte do Presépio simbolizava essa missão. São Luís olhava para o Atlântico. Belém olhava rio acima, para o coração do Brasil. À medida que as ambições de Portugal se deslocavam para o interior, a importância de Belém disparou. A transferência da capital foi um reconhecimento oficial dessa realidade. O futuro da Amazônia seria decidido em sua foz, não em uma ilha. Belém se tornou a chave para desvendar o continente.
A transferência de 1674 foi silenciosa, sem desfiles. Apenas um decreto real. O governador e os funcionários fizeram as malas e se mudaram para Belém. Para São Luís, foi uma perda repentina de prestígio e influência. A elite da cidade perdeu sua proximidade com o poder, e São Luís entrou em um período de estagnação. Belém, por sua vez, foi transformada. A chegada do governo impulsionou seu crescimento, novos edifícios, igrejas e um aumento de colonos. Belém se tornou a capital política, militar e religiosa da Amazônia. Era agora a base para expedições e o centro de tomada de decisões. São Luís desenvolveu uma cultura única, mas sua era de ouro viria mais tarde. A mudança criou uma divergência duradoura, Belém ascendente, São Luís nas sombras. O destino da Amazônia seria agora decidido a partir de Belém. Uma mudança silenciosa, mas um deslocamento sísmico para a região. Com Belém como capital, tornou-se o centro de comando da Amazônia. Ordens militares irradiavam de Belém para fortes ao longo do rio, defendendo as reivindicações portuguesas. A cidade era o centro do comércio amazônico. Cacau, especiarias, óleo de tartaruga, tudo fluía por seu porto para Lisboa. Esse monopólio trouxe riqueza e poder para a elite de Belém. São Luís, despojada de seu status de capital, declinou. Rotas comerciais a ignoraram, e sua economia estagnou por décadas. Somente com o posterior boom do algodão, São Luís reviveu, ganhando sua famosa arquitetura de azulejos. A transferência também apertou o vínculo direto da Amazônia com Lisboa. A comunicação e a arrecadação de impostos se tornaram mais eficientes. O estado do Maranhão e Grão-Pará funcionava quase como uma colônia separada, aprofundando a divisão norte-sul. Belém era o elo principal desse sistema transatlântico. O destino da Amazônia estava agora firmemente ligado a Belém. O futuro da região seria moldado a partir da Foz do Rio. A decisão de 1674 fez mais do que mover uma capital. Ela deslocou o eixo do poder para a Amazônia. Belém se tornou a âncora para a colonização, com o rio como principal rota para o interior. De Belém, expedições portuguesas avançaram para o oeste, expandindo as fronteiras do Brasil muito além dos tratados originais. Fortes e missões ao longo dos rios lançaram as bases para o vasto território amazônico do Brasil moderno. O Grão-Pará, com Belém em seu coração, desenvolveu uma identidade distinta, separada do resto do Brasil. Sua economia e sociedade foram moldadas pela floresta tropical e pelo rio. Esse senso de separação alimentou revoltas posteriores, como a cabanagem. Hoje, Belém permanece um centro estratégico para a Amazônia. A dinâmica de poder estabelecida séculos atrás ainda molda como a região é governada e desenvolvida. O destino da Amazônia continua ligado às decisões tomadas em sua foz. A transferência de São Luís para Belém ainda molda o norte do Brasil. Maranhão e Pará desenvolveram culturas distintas. São Luís, uma cidade de poetas e casarões azulejados. Belém, a porta de entrada da Amazônia. A identidade de Belém está ligada ao rio, seus mercados e seu papel como capital da Amazônia. A lógica estratégica de 1674 perdura. Defender e integrar a Amazônia permanece vital. Os desafios de hoje, desmatamento, crime, pressões globais, ecoam a antiga necessidade de uma forte presença estatal. Compreender essa história revela como escolhas estratégicas moldam nações por séculos. A integração da Amazônia começou com uma mudança silenciosa em 1674. Sua história ainda está sendo escrita hoje.